Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja assistindo essa aula. Meu nome é Jefferson Guimarães, professor em várias áreas, em várias matérias de gestão, dentre elas estatística. Então, vamos falar aqui com vocês alguns tópicos e algumas considerações sobre estatística. Bom, o primeiro deles é a probabilidade, pessoal. A probabilidade é o estudo sobre experimentos. Experimento, experimentar, testar, que mesmo realizado em condições bastante parecidas, apresentam resultados que não são possíveis de prever. Então vamos parar e analisar um pouquinho dessa frase. Então, probabilidades são experimentos. Contudo, esses experimentos, você sabe quais são os resultados possíveis, mas não é possível você provar que aquele resultado vai acontecer. Deixando isso mais simples com um mero exemplo, um cara ou coroa. Quando você joga uma moeda para cima, ela pode cair do seu lado cara ou do seu lado coroa. Você sabe os resultados, mas não é possível que você crave qual será o resultado. Se não é possível que você crave qual é o resultado, então o que nós temos é chance de determinado resultado acontecer. Então, ou seja, a probabilidade associa números às chances de determinado resultado acontecer. De modo que, quanto maior esses números, maior a chance desse resultado ocorrer. Então, veja bem, se você joga uma moeda para cima, pode cair cara ou coroa, ou seja, são dois resultados possíveis. Dois resultados possíveis. Então, ou seja, eu só sei que eu tenho um espaço de resultados de 1 e 2, cara ou coroa. Qual é a chance de cair cara? Ora, a moeda possui só um lado, uma face, com a terminologia, né, com a expressão cara. Então, ou seja, a probabilidade de cair cara vai ser 1, que é a quantidade de caras que contém na moeda, dividido por 2, que é a quantidade de eventos possíveis. 1 dividido por 2, eu vou ter o resultado de 0,5. Então, ou seja, há probabilidade de 50% de chance de que haja um evento cara. Bom, aqui eu coloquei nos slides aqui o exemplo que eu acabei de dizer para vocês, para ficar mais fácil. Esses slides serão disponibilizados para vocês para estudo. Bom, em um lançamento de dados, qual a probabilidade de um resultado ser um número par? Lançamento de dados. O que nós sabemos do dado? Um dado que não seja viciado, um dado normal, ele possui 6 lados. Então, ou seja, se eu jogo um dado, ele só pode ter um resultado de 1 a 6. Eu sei esses resultados. Só pode ser de 1 a 6. Não pode ser outro número. Contudo, eu não posso cravar que vai ser 1, eu não posso cravar que vai ser 2, eu não posso cravar que vai ser 3 e assim adiante. Então, ou seja, qual é a probabilidade de se cair um número par? Bom, pessoal, num dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. 1 é um número par? Não. 2 é um número par? Beleza. 2 é um número par. Então já tenho o meu primeiro número par. 3 é um número par? Não. 4 é um número par? Opa, beleza. Já tem 2 números pares. 5 é um número par? Não. 6 é um número par? É. 3. Então, ou seja, eu tenho três resultados que qual seria a palavra? Que me interessam. Então, ou seja, se eu tenho 3 resultados que me interessam, a probabilidade de dar um dos 3 vai ser 3 dividido por 6. E o resultado, eu tenho o valor da minha probabilidade e a chance de cair um número par. Bom, pessoal, nós temos também as variáveis aleatórias. Uma variável aleatória ela é uma função real, isso é, assuma o valor em R, definido no espaço amostral.
de um experimento aleatório. Isso significa que uma variável aleatória é uma função que associa a cada elemento de um número real. Essa explicação não é tão simples de entender, né? Eu compreendo isso, mas vamos deixar ela mais degustável, mais entendível. O resultado da variável aleatória depende de vários outros fatores aleatórios, impossibilitando que seu resultado seja provavelmente previsto. Agora já fica mais fácil. Variável aleatória, pessoal, é aquele resultado que pode acontecer. Contudo, para que ele aconteça, depende de vários outros resultados aleatórios. Exemplo, ganhar na loteria. Quando fecha o período de jogos, ou seja, a Caixa Econômica anuncia que para a Mega da Virada você poderia fazer sua aposta do início de novembro até o 6 horas da tarde do dia 31 de dezembro. Todo mundo correu e fez a sua aposta. Quando for 6:01 da tarde, a Caixa Econômica Federal sabe que 40 milhões de indivíduos apostaram. 40 milhões. O resultado vai ser entre esses 40 milhões, ou seja, é uma variável aleatória. Qualquer um desses 40 milhões podem ganhar. E para que ele ganhe, depende do quê? De vários outros requisitos. Sorte, quantas vezes ele jogou, se foi um bolão, se ele fez alguma teoria matemática para tentar entender quais os números poderiam cair. Então, ou seja, são N variáveis que afetam aquele resultado. O que nós chamamos de sorte. Então, pode ser o indivíduo 1 ou o indivíduo número 40 milhões, que possa ganhar aquele prêmio. Então, isso que caracteriza uma variável aleatória, ou seja, eu não posso cravar absolutamente nada. O resultado pode ser qualquer um. Bom, vamos lá. Mais um exemplo. Considere o experimento de lançar 3 vezes uma moeda. Seja x a variável aleatória definida pelo número de caras nos 3 lançamentos. Defina o espaço amostral, determine x para cada w e determine em x. Eu vou mostrar para vocês o que significam essas siglas, mas nada mais é do que você detalhar as informações que você possui em determinado exercício. Bom, esse colchete aqui, pessoal, na verdade não é colchete, né? Lembra aquelas ferraduras de um cavalo? Ele representa o espaço amostral que eu tenho. Eu joguei 3 moedas. Lembra? Eu joguei 3 moedas. E eu quero saber qual o número de caras que pode dar em cada lançamento. Beleza. Então vamos lá. Se eu joguei 3 moedas, eu posso ter 3 caras. Logo de cara, joguei 3 moedas. Pá, pá, pá. Caiu 3 caras. Joguei 3 moedas. Pode cair 2 caras e uma coroa. Joguei 3 moedas. Pode cair uma cara, 2 caras e uma coroa. Só que a segunda moeda que poderia ser cara aqui, vocês reparem que a terceira moeda caiu coroa. E as outras 2 caíram cara. Aqui pode ser a segunda. Esse aqui são todos os resultados possíveis. Todos os resultados possíveis, ou seja, é o meu espaço amostral. Dentro desse espaço amostral aqui, eu seleciono quantas vezes cara aparece em cada lançamento. Então, ou seja, no primeiro lançamento aqui, apareceu cara 3 vezes. Então, ou seja, 3 caras. No segundo lançamento, apareceu cara 2 vezes, ou seja, 2 caras. No terceiro, apareceu cara 2 vezes também. No segundo, apareceu cara 1 vez. Depois apareceu cara 2 vezes
depois apareceu o cara uma vez, depois apareceu o cara uma vez e depois apareceu o cara nenhuma vez. Dito isso, pessoal, qual é a probabilidade de se cair cara lançando? Não é a probabilidade, desculpa. Qual é a chance? Chance também não é a palavra correta. Lembrando que eu estou tentando buscar as melhores palavras para facilitar a vida de vocês. Por quê? Porque eu sei que o curso não é de estatística ou de alguma matéria onde nós temos o lado quantitativo muito aflorado. Então eu tenho que tentar transparecer e ir com o máximo de calma possível. Óbvio, dentro de todos os desafios que nós temos, e eu tenho certeza também que vocês vão buscar materiais complementares, vão buscar entender, vão buscar estudar. Hoje nós temos N ferramentas para fazer isso, pessoal. Então, livros, YouTube, vídeos, demais vídeos em outras plataformas. Então, corram atrás, porque eu sei que não é fácil, mas vamos tentar fazer o nosso melhor. O enunciado pedia o número de caras por lançamento. Lancei 3 vezes. Então, o meu resultado vai falar que pode dar cara nenhuma vez, porque as 3 moedas podem cair como coroa. Pode cair cara uma vez, pode cair cara 2 vezes, pode cair cara 3 vezes. Então, ou seja, esses são os resultados para a variável cara acontecer no lançamento dessas 3 moedas. Bom, nós vamos falar um pouquinho também, pessoal, sobre a distribuição de probabilidade. A distribuição de probabilidade é o processo que descreve o comportamento aleatório dos fenômenos. Então, ou seja, vamos lá, probabilidade é a chance de algo acontecer. Ponto. Variável aleatória quer dizer que aquele resultado ele é aleatório. E o que isso significa? Significa que para ele ocorrer tem que acontecer uma série de coisas que podem ser consideradas até sobre-humanas, porque é sorte. Se a gente joga cara ou coroa aqui, a gente sabe que 50% de chance de ser um e 50% de chance de ser outro. Mas nós apostamos R$1.000. Jogamos a moeda para cima. A partir do momento que a moeda sobe, vai caindo, aquele frio, aquele gelo na barriga, aquele frio no coração, caiu. Deu cara. Você ganhou. Eu poderia ter ganhado também, não ganhei. Aquele famoso se. Se poderia acontecer. Se isso, se aquilo. Então, ou seja, o resultado é uma aleatoriedade. Agora, a distribuição de probabilidade, ela descreve o comportamento aleatório, ou seja, ela tenta estudar, ela tenta identificar esse comportamento aleatório e até mesmo se existe um padrão nessa aleatoriedade. Bom, nós temos 2 tipos de distribuição de probabilidade, pessoal, mais utilizados. Nós temos o binomial e o de Poisson. São fórmulas que, como professor, eu entendo que são fórmulas robustas. Mas, repito, hoje nós temos várias e várias ferramentas que possibilitam vocês a estudarem o tempo todo de uma forma muito simples, professores maravilhosos que dissecam isso aqui. Se você buscar, além dessa aula, que essa aula gere aquela dúvida boa de fazer vocês buscarem por conta própria esse aprendizado, vocês vão conseguir entender estatística e, vou além, vocês vão conseguir entender a importância da estatística. Porque hoje os dados vêm resolvendo tudo. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente também. Então, a distribuição de probabilidade binomial é um modelo utilizado para experimentos aleatórios independentes, onde se observa o sucesso ou fracasso de uma probabilidade. Então, ou seja,
Vamos caminhar o que nós vimos até agora. Probabilidade, a chance de algo acontecer. Variável aleatória. Aconteceu de forma aleatória, mesmo eu sabendo a probabilidade que tinha de acontecer. Agora, a distribuição de probabilidade, ela vai tentar estudar a chance de sucesso e de fracasso, vai além da probabilidade, porque ela vai incluir variáveis para tentar entender essa aleatoriedade. Bom, e aí nós temos alguns itens aqui que são importantes. N, número de testes, ou seja, número de vezes que aquele experimento foi realizado. K, número de sucessos, ou seja, número de vezes que ocorre aquilo que eu quero que ocorra. Probabilidade de sucesso é a probabilidade, ou seja, a porcentagem de obter um sucesso naquilo que eu quero, ou seja, de cair cara, 50% de probabilidade. Que probabilidade de fracasso, que nada mais é do que 1 menos P. Vamos pegar o caso do dado? Eu tenho 50% de chance de sucesso e 50% de chance de fracasso. Então, ou seja, 1 sempre vai ser 1, menos a minha probabilidade de sucesso, que é 0,5, eu vou ter um resultado igual a 0,5. Então, ou seja, eu tenho 0,5 de chance de sucesso e 0,5 de chance de fracasso. Bom, vamos pensar o seguinte, pessoal. Eu deixa eu ver aqui, que eu acho que não está seguindo aqui, ó. Aqui. Só porque pulou um slide, aí eu voltei aqui. Pronto. Vamos pegar um exemplo prático. Suponhamos que em uma linha de produção sejam fabricadas lâmpadas incandescentes e elas são embaladas de forma que cada embalagem tenha 10 unidades de lâmpada. Ou seja, uma linha de produção, ela produz lâmpadas incandescentes, que são embaladas de forma que cada embalagem possui 10 unidades. Então, cada embalagem possui 10 lâmpadas. Um funcionário sabe que a probabilidade de uma lâmpada sair de uma linha de produção com defeito é de 5%. Então, ou seja, a probabilidade de uma lâmpada com defeito passar é de 5%. É por isso que o que, pessoal? Que quando nós vamos comprar algum produto elétrico, principalmente lâmpadas, eles são testados antes. Porque tem uma probabilidade de alguma ter algum defeito. Óbvio, esse número, essa porcentagem, ela é inclusive definida por norma. Olha, pode ter uma quantidade X de produtos com defeitos. Por quê? O processo, por mais que ele seja automatizado, ele pode ocorrer pequenas falhas. Isso é normal. Logo, cada produto possui uma porcentagem de defeito, ou uma probabilidade de defeito. Bom, e nesse caso, a probabilidade é de 5%. E ele deseja calcular a probabilidade de uma mesma embalagem ter 3 unidades de lâmpada com defeito. Então, ou seja, uma embalagem com 10 unidades. Qual que é a probabilidade de 3 lâmpadas com defeitos estarem nessa embalagem de 10 unidades? Bom, com os dados apresentados, podemos identificar que K é igual a 3, ou seja, eu quero descobrir se 3 unidades podem estar dentro de um pacote com 10 unidades. P, 0,05. Por que P é 0,05? Porque a minha produção com defeito é de 5%. E como eu quero saber o resultado de lâmpadas com defeito, o meu sucesso é esse 5% aqui.
Entenderam, pessoal? Repito, a produção com defeito é de 5%. Logo, eu quero descobrir sobre 3 unidades de lâmpadas com defeitos no mesmo pacote. Então, a minha probabilidade de sucesso é de 0,05, que nada mais é do que 5% dividido por 100, que é o valor de 0,05. Eu não posso jogar na fórmula números em porcentagem, isso é muito importante. E o meu Q vai ser igual a 1 menos P, que é igual a 0,95. Isso aqui é a minha probabilidade de fracasso. Se vocês tiverem dúvidas, voltem esse momento do vídeo algumas vezes até entenderem essa questão do sucesso e do fracasso. Bom, colocando isso na fórmula, nós temos essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui. Lembrando que a fórmula está aqui e nós pegamos e encaixamos cada letra aqui correspondente ao seu número. E eu quero chamar a atenção, aqui ó, tá vendo? Cada letra aqui, ok. Não se assustem com isso, pessoal, porque a fórmula já está pronta. Como tem um professor amigo meu que diz que a fórmula alguém já inventou, nós só precisamos aplicar. Então, tá fácil de definir aqui, ó, porque temos as letras e elas já estão dadas aqui com os seus respectivos valores, porque foram tirados do enunciado. Logo, o que foi feito aqui foi uma substituição de letras por valores. Agora, importante perceber que esse 10 e esse ponto de exclamação na frente aqui é o que nós chamamos de fatorial. Por isso que eu disse lá no início que a estatística ela exige da pessoa uma base matemática. Agora, professor, eu não tenho essa base, pelo amor de Deus, meu negócio é outro, eu não sou bom em estatística. Nós temos várias ferramentas para nos ajudar. Eu deixei nesse material links de vídeos que ensinam de uma forma rápida e fácil a fazer fatorial. Outra questão, na prova vocês podem utilizar calculadora. Recomendo que utilizem a calculadora científica. Calculadora científica. Nós temos a calculadora tradicional, a calculadora científica e a calculadora financeira. Os modelos mais comuns. Para essa prova, para a estatística, a calculadora boa é a calculadora científica. Porque na calculadora científica, com um botão você consegue calcular a fatorial. Como fazer isso na calculadora científica, professor? Também deixei um link com um vídeo para que vocês possam aprender de forma fácil e prática. Lembrando que vocês precisam aprender essas formas e como aplicar essas formas. Então, nós chegamos num valor aqui de 1,05%. Então, pode-se chegar à conclusão de que a probabilidade de existir uma caixa com 3 lâmpadas defeituosas é de 1,5%. É um valor baixo? É, mas algum sortudo pode chegar numa ferragista ou em algum lugar, pegar um kit com 10 lâmpadas e 3 estarem queimadas. Mas nós sabemos que a probabilidade é muito baixa. E essas informações são muito importantes para a tomada de decisão de um negócio. Então, passem por essa fórmula algumas vezes. É difícil aqui para mim tentar dissecar cada item desse, até pelo formato, mas, repito, e essa é uma das magias do EAD. O EAD permite que nós podemos assistir a aula a hora que nós quisermos, a hora que nós queremos, desculpa, e também busquemos materiais aonde for preciso. Então você está no conforto da sua casa, abre a biblioteca da instituição, vai no YouTube, procura professores confiáveis e vai entender cada item desse, que eu garanto que vocês vão conseguir entender. Bom, aqui eu deixei algumas sugestões.
E nós temos também, pessoal, a distribuição de Poisson. O que é a distribuição de Poisson? É uma distribuição discreta de probabilidade aplicável à ocorrência de um número de eventos em um intervalo específico. Para reconhecer a distribuição de Poisson, basta observar os três aspectos a seguir. Deixa eu só ver uma coisa, que eu acho que está acontecendo uma coisa aqui interessante com o meu slide. Peraí, pessoal, só um segundo. Estou vendo se ele está na ordem correta aqui. Tá sim, é isso mesmo. Então, voltar aqui do início. A distribuição de Poisson é uma distribuição discreta de probabilidade aplicável à ocorrência de um número de eventos em um intervalo específico. Para reconhecer a distribuição de Poisson, basta observar os três aspectos a seguir. O experimento calcula quantas vezes que um evento ocorre em um determinado intervalo de tempo. A probabilidade do evento ocorrer é a mesma para cada intervalo. O número de ocorrências de um intervalo é independente do outro. Pessoal, vamos exemplificar isso aqui para ficar mais fácil, porque eu sei que em estatística os conceitos não são muito fáceis de assimilar. Mas quando nós vamos para a prática fica um pouco mais fácil. Vamos pensar que a Agência Municipal de Trânsito de Goiânia, a nossa querida AMT, está querendo saber quantos acidentes acontecem no centro de Goiânia no intervalo de 2 horas. Então, ou seja, no intervalo de 2 horas, a AMT quer saber quantos acidentes ocorrem. Isso nada mais é do que uma distribuição de Poisson. A melhor forma de se fazer, né, de se chegar a essa conclusão. Então, quantos acidentes ocorrem em 2 horas? Pode parecer a priori que isso é uma total aleatoriedade. Por quê? Vocês vão falar, professor, tá, nas 2 horas ocorreram um acidente. Mas e nas próximas 2 horas? Ocorreram quantos acidentes? Nenhum. E nas próximas 2 horas? E nas próximas 2 horas? E nas próximas 2 horas? Então, essa distribuição de resultados pode ser inferida pela distribuição de Poisson. E é isso que nós vamos ver. Bom, para calcularmos a probabilidade de uma distribuição de Poisson, basta seguir as seguintes funções, a seguinte função de probabilidade. Então, aqui nós temos a fórmula. Atenção para esse E aqui, pessoal. Esse E aqui é o que nós chamamos de número de Euler, número E. Ele tem um valor fixo. Eu até coloquei aqui mais para frente nos slides. E é a base do logaritmo natural, ou número de Euler. Ele tem o valor de 2,71828. K, pontinho de exclamação, é a fatorial de K. E lambda, esse Y invertido aqui, nós chamamos de lambda, que ele é um número real igual ao número esperado de ocorrências que ocorrem num dado intervalo de tempo. Repito, também pode ser uma expressão muito nova para vocês. Vão atrás, pessoal. Corre atrás, vai ver vídeo, lê sobre, pergunta para o professor o que é lambda. Eu preciso entender isso. Você precisa entender isso. Entendeu? Bom, exemplo. Um departamento de polícia recebe em média 5 solicitações por hora. Qual a probabilidade de receber 2 solicitações numa hora selecionada aleatoriamente? Então, ou seja, em média, recebe 5. Mas qual que é a probabilidade de receber só 2 em uma hora qualquer? Digamos receber 2 solicitações às 3 da manhã. Bom, X
é igual ao número designado de sucessos, que é 2. Por quê? Eu quero saber de duas solicitações. Lambda é o número médio de sucessos num intervalo específico, ou seja, 5. Por que, que esse é o número médio de sucesso? Porque olha aqui, ó, um departamento de polícia recebe, em média, 5 solicitações por hora. Então, esse número médio de sucesso me interessa muito, e ele é o meu lambda. Então, o lambda nada mais é do que o número médio de sucesso no intervalo específico. Então, decorem essa frase e vão atrás de mais conteúdo para aprender melhor. E aí, eu substituo na fórmula P2, que é o meu resultado, 5 elevado a 2, o número de Euler, né? É só converter, elevado a menos 5, é a fatorial de 2. Eu tenho um resultado de 0,084 ou 8,42%. Isso significa que a chance, a probabilidade de eu ter duas solicitações em uma hora aleatória do dia é de 8%. Professor, para que saber disso? Pessoal, vamos tentar entender a importância. Vamos supor que... Vamos pegar um outro exemplo para sair do âmbito público e ir para o âmbito privado. Uma loja, ela, em determinado horário, na verdade não, uma loja ela tem uma média de clientes de 30 clientes por hora. 30 clientes entram naquela loja por hora. Qual é a probabilidade de uma hora aleatória ela ter 70 clientes? E aí vamos supor que a gente descobre que é de 8%. Por que, que a loja tem que saber disso? Porque ela precisa saber como controlar eventos incontroláveis. Qual que é a probabilidade de ocorrer uma aleatoriedade que vai sobrecarregar o seu vendedor, vai sobrecarregar os seus caixas, vai sobrecarregar todo mundo, ela não vai conseguir atender todos os clientes que ela precisa e ela vai perder cliente para a loja concorrente. Então, ou seja, é de suma importância. Ela sabe que a chance disso acontecer é de 8%, ou seja, é pequena. Então, ela pode trabalhar de uma forma que, olha, a chance de dar um colapso aqui na minha loja, entrar muita gente e eu não conseguir atender, é só de 8%. Então, é pequena. Se eu preciso cortar custo, eu posso ter uma quantidade X de funcionários só. Eu posso não apostar que isso vai acontecer. Então, se no momento de pandemia, que é um momento que, infelizmente, por exemplo, nós tivemos que cortar custos quase a zero, então, se eu tinha 10 funcionários, eu posso ter só 3. Então, todas essas decisões são baseadas em dados estatísticos. Claro, as empresas que fazem da forma correta. Então, para vocês terem uma noção da importância da análise e de como esses dados são produzidos. Bom, aqui eu trouxe um outro vídeo também para vocês entenderem um pouco mais sobre a distribuição de poiso. Não pare só por aí, é só uma sugestão. E eu incluí isso no material para deixar bem claro que vocês precisam correr atrás de outros materiais para que isso fixe na cabeça de vocês e que vocês possam aprender da forma correta, não só para a prova, mas para somar também na vida de cada um. Bom, temos também a teoria da amostragem. A amostragem em particular, os processos de amostragem aplicam-se em variadíssimas áreas do conhecimento e constituem muitas vezes a única forma de obter informações sobre uma determinada realidade que importa conhecer. Então, ou seja, pessoal, às vezes você precisa conhecer uma realidade, mas você não vai conseguir ter acesso a essa realidade como um todo. Você precisa de uma amostra. Vamos pegar o caso do censo. Aliás, uma pesquisa eleitoral, mais fácil, porque a eleição está aí esse ano, fica mais fácil de nós exemplificarmos. Como é feita a pesquisa eleitoral? Você não vai conseguir entrevistar 100 milhões de brasileiros, não sei qual é o número, mas vamos supor que seja 100 milhões de brasileiros aptos a votarem. Você vai fazer uma amostra da população, porque seria impossível as instituições que fazem pesquisa entrevistar todo mundo. Então, elas entrevistam uma amostra. Outro caso, uma auditoria.
Uma empresa do tamanho da Coca-Cola vai passar por uma auditoria financeira. Como que essa auditoria vai trabalhar? Através de amostragem. Ela não vai conseguir auditar tudo da Coca, ela vai fazer uma amostragem e vai tentar chegar num resultado. Então, a teoria da amostragem é assim um dos instrumentos que possibilita esses conhecimentos científicos da realidade, onde outros processos ou métodos alternativos, por razões diversas, não se mostram adequados ou até mesmo possíveis. Como o exemplo que eu dei de entrevistar toda a população, não é possível. Então, estatisticamente, você possui ferramentas barra artefatos que te permite conhecer a população, mas sem precisar de toda a população. Bom, a construção da amostra propriamente dita envolve várias etapas igualmente importantes, que são a identificação da população-alvo, população inquirida. Então, ou seja, no caso da pesquisa eleitoral, qual que é a população-alvo? Todo e qualquer brasileiro, cidadão, apto a votar. O método de seleção da amostra, então, ou seja, como eu vou selecionar essa amostra? Isso é de suma importância porque é isso que vai garantir o sucesso estatístico dessa amostra ou não. E a dimensão da amostra, ou seja, o tamanho dela também. Isso interfere muito. Não adianta eu selecionar o melhor método, mas não selecionar a quantidade de pessoas necessárias. A gente vai ver isso mais para frente. Bom, a identificação da população-alvo barra população inquirida. A identificação da população de uma forma clara e objetiva é imprescindível, embora possa parecer demasiadamente óbvia em muitas circunstâncias. Designa-se por população-alvo a totalidade dos elementos sobre os quais se deseja obter determinado tipo de informação. Exemplo, um estudo sobre as intenções de votos terá como população-alvo todo aquele que estão em idade e condições de voto. No entanto, a população inquirida poderá incluir apenas aqueles que votaram nas últimas eleições. Então, ou seja, a população nada mais é do que o todo que será analisado. Amostra aleatória, importantíssimo. Os métodos de amostragem aleatória são caracterizados por todos os elementos da população que podem ser selecionados de acordo com a probabilidade pré-definida, e em que se pode avaliar objetivamente as estimativas das propriedades da população obtida a partir da amostra. Por que essa amostra tem que ser aleatória, pessoal? Vamos pegar um caso? Imagina que nós estamos em uma sala de aula com 30 pessoas. Eu quero selecionar uma amostra de 10 pessoas. Eu preciso garantir a aleatoriedade dessa amostra, ou seja, que cada um dos 30 indivíduos podem ser escolhidos da mesma forma, ou seja, tem a mesma probabilidade de serem escolhidos. Porque senão eu envieso a minha pesquisa. Porque vamos supor que eu escolho por conveniência. Ah, eu tenho 30 indivíduos aqui, eu vou selecionar os 10 da minha direita, os 10 vou selecionar, não, vou pegar um exemplo melhor, vou selecionar os 10 que estão aqui mais próximos a mim, para mim não ter que ir mais lá para o fundo da sala, e fica muito mais fácil. Essa é uma amostra por conveniência. E aí você quebra o conceito de probabilidade. E aí a sua pesquisa sofre um viés. Para garantir que essa amostra seja aleatória, todo e qualquer membro da população pode ser escolhido, possui a mesma probabilidade de ser escolhido, notado, identificado e etc. Bom, nós temos a amostra aleatória simples, que é um processo no qual cada membro do público-alvo e cada amostra possível tem a mesma possibilidade de ser escolhidos. Nós temos a amostra estratificada, pessoal. Esse tipo de amostra visa separar o público-alvo em segmentos exclusivos e homogêneos. Posteriormente, é feita uma amostra aleatória simples em cada extrato. Essa amostra estratificada é interessante. Por quê? Vamos supor que você identifica algumas outras variáveis que afetam aquilo que você quer estudar. Exemplo, eu quero fazer uma pesquisa para identificar se as pequenas e médias empresas estão demitindo muitas pessoas.
no ano de 2022. Todas as pequenas e médias empresas do Brasil. Eu vou estudar. Bom, e aí eu percebo que eu não consigo dados de todas as empresas. Eu não vou conseguir analisar dados de todas as empresas. Vai ser humanamente impossível. Então, eu seleciono uma amostra aleatória. Contudo, eu percebo que as pequenas e médias empresas, elas podem ser comércio, pode ser uma distribuidora, um supermercado, etc., ou pode ser uma prestação de serviço, pode ser um advogado, pode ser um engenheiro, pode ser um arquiteto, pode ser um contador, ou seja, eu tenho empresas de prestação de serviço e eu tenho comércio. Então eu estratifico isso, eu separo o comércio da prestação de serviço e aí sim eu vou selecionar indivíduos dentro do prestação de serviço e dentro do comércio. Temos a amostra para o conglomerado. Neste procedimento, os elementos do público-alvo são escolhidos aleatoriamente, naturalmente por agrupamentos. Estes são selecionados individualmente e a sistemática. Nesse tipo de amostra aleatória, é feita uma seleção aleatória do primeiro elemento da amostra e, em seguida, os outros são escolhidos através de intervalos fixos ou sistemáticos até obter o tamanho da amostra necessário. Bom, podemos criar uma amostra aleatória simples usando alguns métodos, pessoal. Exemplo, 25 funcionários em 250, entre 250 são escolhidos de imediato. Como que eu faço isso? Cada um dos 250 funcionários receberia um número entre 1 e 250. E aí, simplesmente, eu peço para alguém fazer um sorteio aleatório de números. Falo para alguém, fala um número de 1 a 250. Aí a pessoa fala. Você, fala o número de 1 a 250. A pessoa fala. É uma amostra aleatória. Bom, após entender essa aleatoriedade da amostra, nós precisamos falar da distribuição amostral. Por quê? É muito importante que a distribuição amostral ela seja simétrica. Esse é um dos problemas da estatística, não é problema, desculpa, mas essa é um dos desafios da estatística. É como que nossas amostras fiquem simétricas. Eu vou mostrar para vocês o que significa uma amostra simétrica. Que a amostra fique simétrica, ou seja, uma distribuição normal dos dados, é de suma importância para garantir que o resultado final seja confiável. Então, a inferência estatística consiste em fazer afirmações probabilísticas sobre as características do modelo probabilístico, que se propõe representar uma população a partir dos dados de uma amostra aleatória. Então, ou seja, eu selecionei a amostra, tá, mas essa amostra ela possui distribuição correta? Porque se ela não tiver uma distribuição correta, talvez o meu resultado possa ser prejudicado por isso. Bom, e para isso eu preciso saber a média. O que é a média? Média nada mais é do que você pegar o todo e dividir pela sua quantidade. Então você tem um valor médio daquele resultado. Variância. Trata-se de uma estatística que mede a dispersão em torno da média do conjunto, possuindo uma unidade que é o quadrado da unidade média. Pessoal, a variância, ela nada mais é que vai identificar quanto varia da média aquela amostra. Então, eu tenho uma média X da população. A minha amostra vai ter uma média Y. Essa diferença é quanto variou da média populacional para a média amostral. O desvio padrão, que é a raiz quadrada positiva da variância, tendo, portanto, uma unidade que é igual à unidade média, sendo muitas vezes preferida para efeito de mensuração da dispersão. Então, ou seja, o desvio padrão vai dizer em quantos números, qual valor a minha média amostral se difere da minha média populacional. Tanto é que ele é a raiz quadrada positiva da variância. Eu posso dizer, olha, ela varia em 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos em relação à minha média populacional. Proporção consiste em calcular a razão entre o número de ocorrências do valor de interesse de uma variável qualitativa e o número total de ocorrências registradas no conjunto de todos os valores que a variável pode assumir.
Quando é uma proporção populacional, recebe o símbolo TT. Quando é uma proporção amostral, recebe o símbolo P. Bom, seja uma população qualquer com um parâmetro zero de interesse, correspondendo à estatística T em uma amostra. Amostras aleatórias são retiradas da população e, para cada amostra, calcula-se o valor T. O valor T forma uma nova população que segue uma distribuição de probabilidade, que é chamada de distribuição amostral. Então, ou seja, eu tenho lá 200 indivíduos. Aleatoriamente, eu peguei 50. Eu preciso garantir a distribuição amostral desses 50 indivíduos. Entenderam? Bom, exemplo 1. Seja a população abaixo constituída pelos pesos em quilos de 8 pessoas. Então, ou seja, eu tenho aqui o peso de 8 pessoas. Cada pessoa pesa esse valor. A média do peso dessas 8 pessoas é 65,62. Sorteei 3 pessoas de forma completamente aleatória lá de dentro. O 64, o 67 e o 60. Se eu somar isso aqui tudo e dividir por 3, eu tenho uma média de 63,67. Então, ou seja, olha a diferença de 63,60 para a minha média do grupo. A média populacional é 65,62. A média amostral é 63,67. A variância e o desvio padrão vão me dizer qual é essa variância e se ela é uma variância e um desvio aceitável. Olha aqui, se eu sorteio mais 3 pessoas, fica mais distante ainda da média. E se eu sorteio essas pessoas aqui, eu fico um valor mais próximo da média. Para vocês verem o quão é interessante esse negócio de média amostral para média populacional. Bom, observe que foram retiradas 3 amostras. Para cada amostra foi calculada a média, visando a estimar a média populacional, que vale 65,62. Observe que é uma variação na estatística média, pois o processo de amostragem é aleatório, é um experimento aleatório. Esta variação precisa ser considerada quando são realizadas as inferências sobre os parâmetros. Então, ou seja, essa variação, quando nós vemos uma pesquisa eleitoral que fala, fulano está com 40%, fulano está com 30%, fulano está com 20%, mas a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Está falando de variância e desvio padrão. Nada mais é do que isso. Bom, essa imagem aqui é muito importante, pessoal, porque isso aqui é a distribuição amostral da média. Essa parábola aqui, em perfeita sintonia, é o sonho de todo o estatístico, porque isso mostra que os dados seguem uma distribuição normal. Se eles seguem uma distribuição normal, várias e várias análises podem ser feitas com essa amostra. Várias e várias análises podem ser feitas com essa amostra. Vamos pegar um caso onde nós não temos essa parábola perfeita. Bom, temos a distribuição populacional de uma variável quantitativa qualquer de interesse. Ela apresenta a média populacional igual a 416 e a variância populacional igual a 89.554. Bom, olha para vocês verem por que ela tem uma variância tão grande. Olha, ela não segue a parábola perfeita, olha, ela segue praticamente uma rampa. Então, a distribuição é assimétrica, não é normal. Vamos tirar uma média daí. Vamos pegar essa população e tirar uma média. Mesmo assim, nós não temos ainda uma distribuição normal. A média retirada foi de 2 em 2 dessa população. O que nós podemos dizer, e eu coloquei tudo isso nesses textos aqui, pessoal, que muitas vezes, por exemplo, nós temos uma população de 100 milhões. Para garantir que uma pesquisa com a população desses 100 milhões seja o mais confiável possível, eu preciso garantir uma média amostral, na verdade, uma amostra muito grande. Muito grande. Porque se eu pegar uma amostra mínima, mesmo eu seguindo todos os critérios de aleatoriedade, eu não vou conseguir representar o todo. Lembrem disso aqui, ó. Olha aqui, quando eu pego 3 pessoas,
eu posso ter um valor de 63, de 68 e 65, mas das 8 é 65. Então, ou seja, eu preciso garantir que o tamanho da minha amostra ele seja compatível com o tamanho da minha população. E mesmo assim, ainda faça uma série de análises, seguindo distribuição amostral, tentando achar, avaliar, calculando da forma certa as distribuições, né, seja binominal, Poisson e etc. Deixei aqui também, pessoal, um vídeo para incentivarem vocês a procurarem material extra relacionado à distribuição amostral média. E no mais é isso. Espero que eu tenha elucidado vários pontos para vocês relacionados à matéria de estatística. Espero que não parem por aí. Espero que procurem mais materiais para estudar, principalmente na biblioteca da nossa instituição. E desejo a todos sucesso. Tchau!